Olá, pessoal, bom dia, bem-vindos, bem-vindas. Muito bom, como sempre, estar aqui com vocês em mais uma live dessa série ABX20. Essa série a gente produziu porque em maio a gente teria acontecido o nosso evento Automotive Business Experience. A gente estava super animado, com muitas coisas programadas e, claro, a gente teve aí a pandemia que mudou qualquer plano. Então, o evento hoje ele vai acontecer, na verdade, ele foi alterado para novembro, vai acontecer como uma jornada online, a gente já tem todas as informações, vamos colocar aqui no chat o link para vocês, para quem não está acompanhando, e é isso, mas a gente segue perto da nossa comunidade, conversando com vocês, trazendo especialistas para a gente ter aqui as discussões que interessam e que a gente precisa ter num momento tão difícil, né? Então, muito bem, gente, apresento aqui, hoje eu estou super bem acompanhada, a gente vai falar sobre negócios da mobilidade no momento de isolamento social, né? Parece uma ironia, a gente tem se deslocado muito menos, e a tendência é que a gente talvez siga assim de alguma forma, com mais gente trabalhando de home office e tudo mais, mas ainda assim, essa economia vive, está buscando novos caminhos, novas soluções. Então, a gente recebe para ter essa conversa hoje o Leandro Espósito, Country Manager do Waze. Leandro, bem-vindo, tudo bom? Tudo bem, bom dia. Obrigado pelo convite, Giovana. Prazer estar com vocês. Muito bom. A gente recebe também o Fábio Rabelo, que é Head de Digitalização e Novos Modelos de Negócio da Volkswagen. Fábio, tudo bem por aí? Oi, Giovana, bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite, agradeço bastante você e a Paula pela oportunidade. Imagina, muito bom te receber, Fábio. E para fechar aqui a nossa mesa de discussão, a gente recebe o Peter Kronstrom, que é Head do Instituto Copenhagen para Estudos Futuros, aqui na América Latina, e também o dinamarquês mais tropical do mundo, né, Peter? Tudo bom? Tudo ótimo, obrigado, Giovana. Adoro essa introdução do mais tropical do mundo. É isso aí, né? Para o pessoal que está nos assistindo já saber. Então, gente, bem-vindos, obrigada pela confiança, pela presença. E antes de ir para a nossa conversa, eu agradeço, como sempre, os nossos patrocinadores. Tem algumas empresas que entendem a relevância de ter essa conversa com vocês, de reunir nossa comunidade, tirar dúvidas aqui e conversar. Então, muito obrigada pela parceria ArcelorMittal, da Sosystems, Gerdau, Mercedes-Benz e Sencon. E também, antes de ir para a conversa, pessoal, quem ainda não segue a gente no Instagram, por favor, faça isso agora. A gente vai pôr o link aí no chat também, Automotive_Business. A gente tem avisado das nossas lives por lá, contado novidades, notícias do setor. Então, por favor, acompanhem a gente. Então, pessoal, começando, eu abro aqui nossa conversa com uma pergunta para o Peter, que é nosso especialista em futuro. Peter, eu gostaria que você abrisse, primeiro, para quem não conhece o Instituto, fique à vontade para contar um pouco do trabalho de vocês, que é um trabalho muito sério de futurologia, e gostaria que você abrisse também falando sobre o que muda na relação das pessoas com a mobilidade depois de tudo isso que a gente está vivendo. Tá, bom, obrigado. Primeiramente, para quem não conhece o Instituto de Copenhague de Estudos Futuros, somos um ONG, think tank ou tanque de pensamento que fomos fundados em 69 e temos mais que 50 anos de experiência conselhando o mundo sobre o futuro. E a nossa fundador, Torkild Christensen, ele percebeu que para cuidar do valor da nossa sociedade em um mundo cada vez mais conectado, complexo, globalizado, era cada vez mais necessário vislumbrar um pouco o que está para vir. Ou, dito melhor, vislumbrar os diferentes possíveis futuros que está para vir para nos preparar para evitar a destruição do valor, né? E a gente, como futurista, estamos falando de pandemia por muito tempo. Mas o que essa vez a gente veja como um wildcard do Covid-19 é com a rapidez que despachou pelo mundo inteiro.
em um mês colocou todo mundo parado na mesma situação, né? Então, a nossa abordagem do Covid-19 é que é um momento realmente de grande oportunidade para o Covid-19 estar fazendo uma revelação de tudo que talvez não funciona tão bem na nossa sociedade e dá para melhorar. Então, a gente está vendo como uma oportunidade gigantesca para criar um futuro melhor. Ao respeito de transporte, que é uma área que a gente trabalha muito, com vários relatórios feitos sobre a mobilidade futuro. A gente fala que o Covid-19 não está mudando o ramo do futuro, não está mudando as macro tendências que seguem iguais e seguem impactando. O que o Covid-19 está mudando é alguns cenários que a gente já estávamos antecipando, está sendo acelerado. Por exemplo, saúde preventiva, trabalho remoto, todo esse tsunami de lives que todo mundo está vivendo, e também nos padrões de deslocamento. Mas essas mudanças de padrões de deslocamento ainda fica para o futuro, para mostrar que realmente fica e que não fica. Aí, o que estamos vendo em outros países, que estão em outros lugares da pandemia, é, claro, procura por manter o isolamento social no transporte é um fator que está ganhando muito espaço atualmente, né, para as pessoas seguirem se isolando. Táxis e transporte público que está tentando adaptar novos padrões. E também um aumento pelo interesse de fazer caminhadas e fazer o transporte na cidade caminhando ou usando bicicletas ou novas formas de transporte eletrificado, onde conseguimos manter o isolamento social. Mesmo assim, estamos vendo antes da Covid e também agora também depois do Covid, muitas mudanças em como a gente nos desloca. Provavelmente, a nosso ponto de vista, é o Covid talvez está desacelerando um pouco a mudança que estivemos vendo para um transporte mais compartilhado. E nesse momento, por causa do isolamento social. Mas eu tenho certeza que vamos a tocar as outras áreas que a gente está vendo mudanças no transporte, que, em realidade, como futurista, a gente está achando que o próximo década, próximos 20, 30 anos, vai ser uma briga entre, provavelmente, a mudança de transporte vai definir muito mais nosso futuro que a gente agora está pensando, especialmente o transporte autônomo, mas podemos elaborar isso mais tarde. Com certeza. A gente vai passar por uma série desses pontos que você levantou, acho que foi uma ótima introdução do tema. Pessoal, quem está nos assistindo, estou vendo todo mundo aí dar bom dia, falar de qual empresa é, aproveitem aí o chat para fazer um networking e, por favor, mandem perguntas. A gente está aqui, todo mundo reservou essa horinha para a gente estar junto, conversar, então tirem suas dúvidas. E aí uma pergunta agora para o Leandro. O Waze é uma plataforma crowdsourcing atualizada pelas informações dos próprios usuários, né, Leandro? Então, por causa disso, vocês têm um pulso imediato de como está a mobilidade, como estão as coisas. Eu gostaria que você falasse um pouco dos movimentos que vocês registraram desde o começo da pandemia, nesse momento de distanciamento físico. Ótimo, obrigado pela pergunta. Eu vou falar um pouquinho do que a gente observou e o que a gente está fazendo, né, para atender essas demandas. O fato é que quando o mundo parou, o Waze também parou, né? Acho que é o ponto da sua pergunta. Globalmente, a gente viu uma queda de 60% nos quilômetros dirigidos em abril. Quilômetros dirigidos é uma métrica importante de uso da nossa plataforma. Quando a gente compara com a base de fevereiro, que seria uma base, né, pré-restrições de mobilidade, pré-pandemia, né, entre aspas. E todos os mercados, né, foram impactados de maneiras diferentes, obviamente, por isso. E aí a gente viu que a partir do começo de junho, quando muitos mercados começaram a reabrir, a gente pôde observar um ligeiro aumento nas navegações. Né? Em Paris, por exemplo, que é um mercado muito importante, uma cidade muito importante, né, em uso de Waze, a gente viu a primeira semana de junho
um crescimento nessa mesma métrica de 8% versus a semana de 31, a última semana de maio, né, a semana do final de maio. Então, no Brasil, obviamente, a situação é diferente. A gente vai ver um retorno lento, e isso tem muito a ver com a natureza das restrições, e inclusive a regionalização, né, dos protocolos e etc. Quando foi no final de março, na última semana de março, em que a maioria dos estados tinham colocado as restrições e começaram a quarentena, a gente chegou a atingir uma queda de 75% do fluxo no Brasil, dos quilômetros dirigidos. E aí, quando a gente olha agora, né, passando para frente alguns meses, em 19 de junho, por exemplo, a gente já está a 60% do volume pré esse momento, né, o volume de fevereiro, janeiro, fevereiro. Ou seja, tem uma queda grande, mas a gente vê que gradualmente essa mudança vai acontecer. E aí, a nossa prioridade foi se preocupar com a segurança das pessoas. Na nossa área de atuação, né, mapas, mobilidade, o grande ponto importante era se assegurar de que as pessoas que estavam na rua, que precisavam estar na rua, estavam com as informações atualizadas. E essas informações mudavam com muita frequência, né, principalmente no começo das restrições. Então, mudanças do rodízio, bloqueios de estradas, fechamento de ruas, etc. E aí, a gente tem uma comunidade de editores de mapa, que é quem edita e quem atualiza os mapas do Waze. E elas realizaram uma série de atividades, desde, né, fazer esses ajustes na lógica, né, e na mobilidade das cidades, mas também colocar lá onde tinham centros de teste, onde tinham os hospitais. Fizeram um trabalho muito forte com entidades locais e entidades governamentais para isso. E eu não posso, e assim, a gente fez muitas coisas importantes em tempo recorde. Toda vez que eu tenho oportunidade, e obrigado por ter me dado de novo essa oportunidade, eu quero agradecer a comunidade de editores de mapa do Waze. Assim, eles fazem um trabalho incrível, com o objetivo único e exclusivo de ajudar as pessoas a se moverem e terem um deslocamento mais seguro dentro das nossas cidades. Isso é fundamental. E aí, do ponto de vista de negócio, a gente começou a reavaliar, né? A gente começou a repensar e olhar os projetos que a gente tinha aqui na gaveta, no planejamento do ano, e nosso objetivo foi ficar mais próximo dos nossos parceiros. Todas as indústrias foram impactadas de alguma maneira, né? E quando a gente olhou para isso, a gente pensou como é que a gente voltava para a essência do Waze, né? A essência do Waze é prestação de serviço. Esse é o nosso dia a dia. E aí a gente ficou muito próximo de alguns setores, o setor automotivo é um deles, para, por exemplo, compartilhar informações sobre o fluxo nas cidades do país. Então, tem uma série de informações importantes e com essa lógica regional que a gente tem, o tamanho do nosso país, a dinâmica de mobilidade estava diferente em cada um desses lugares e em alguns negócios. Só para você ter uma ideia, no final de junho agora, a gente viu um crescimento versus o período pré-pandemia, um volume muito alto de idas a que a gente chama de car services, né, que são as concessionárias, as oficinas, para manutenção. Então, como é que a gente pega essas informações e tornava essas informações, né, fizesse com que elas chegassem o mais rápido possível para os nossos parceiros para que eles pudessem tomar alguma atuação. E aí criar estratégias em conjunto com eles para usar a nossa plataforma para fornecer informações melhores para os consumidores. Então, por exemplo, mudavam as restrições com relação ao comércio e abertura das lojas dependendo de cada região. E como é que o consumidor sabe se uma concessionária ou se uma loja está aberta, qual é o horário de funcionamento com todas as restrições que tem, como é que você comunica para os seus consumidores os protocolos que você tem, né, novos de saúde, higiene, etc., para também dar segurança para eles de que, primeiro, ele não vai perder a viagem. Isso é uma coisa que está muito sensível, a gente vê que os consumidores estão muito preocupados no momento que estão na rua, de serem mais eficientes, e também que conseguissem se sentir seguros de ir para os locais. Um exemplo que a gente tem mais tangível que a gente fez nesse momento, a gente lançou um recurso chamado Location Personalities. O Location Personalities, ele é um selo em que os negócios podem informar para os consumidores direto no mapa do Waze se eles têm ponto de retirada ou ponto de drive-thru. Drive-thru é muito comum, né? A gente tem uma parceria super forte com o setor de QSR, né? Fast food, McDonald's, por exemplo, um grande parceiro nosso. Só que, de repente, a gente viu nesse momento vários negócios tendo que se adaptar, né? Adaptando o modelo de operações. Então, como é que uma das coisas que a gente construiu foi isso, né? Sem custo adicional,
o negócio pode marcar que tem serviços drive-thru, e a gente faz, inclusive, uma busca específica dentro do Waze. O grande objetivo disso é colocar essas informações relevantes para informar o consumidor. Antes, quando a gente olhava no Waze, né, onde tinha um local, nosso objetivo era conveniência, chegar lá mais rápido e chegar lá sem erro. Agora também tem um ponto de vista importante, que é a informação e a segurança. Então, foi isso que a gente trabalhou nesse momento. Muito bom. Que atire a primeira pedra quem não consultou o Waze, o Google esses dias, né, para entender se um lugar estava aberto, fechado. É muito legal, essencial, né, esse tipo de informação. E, Fábio, a Volkswagen tem sido, desde o começo da pandemia, uma das empresas tradicionais do setor automotivo mais inquietas, né? Vocês lançaram um carro, o Nivus aí, distantes, online, mas lançaram o modelo, começaram a pré-venda, lançaram uma plataforma de conectividade, a VolksPlay. Eu gostaria que você contasse um pouco dessa experiência, desses lançamentos digitais e dos resultados que vocês têm obtido até aqui. Excelente. Bom, acho que o Peter falou uma frase, né, que ele coloca que o Covid não está mudando o futuro. E eu acho que a Volkswagen veio se preparando para um futuro há bastante tempo, né, principalmente quando a gente começou a idealizar uma plataforma que a gente chama de DDX, né, vocês sabem bem o nome, que é o Digital Dealer Experience, que seria uma plataforma que permitiria, e hoje ela já permite, uma mudança muito grande na compra do produto, né, no comportamento do consumidor dentro de um concessionário. Então a gente veio se digitalizando, primeiro pensando na rede de concessionários, né, e criando sistemas que ofertariam realidade virtual, realidade aumentada, tela touch, que são tecnologias que eu poderia sair de dentro da loja e ir para a casa do cliente. Então, por exemplo, isso é feito hoje com o processo de venda móvel, e com toda essa base, a gente já tinha um planejamento de lançar o Nivus com toda uma plataforma digital. Então, o carro foi idealizado para ser lançado no digital. Infelizmente, coincidentemente, aconteceu o Covid no meio do caminho. Só que a gente estava pronto para fazer um lançamento que seria no digital. Claro que a gente teria evento físico, a gente tinha toda uma estrutura, mas essa estrutura foi alterada para várias lives, né? Nós fizemos 3 lives com a imprensa. Primeiro uma Van Premiere, que foi uma World Premiere, para anunciar o carro, o que teria nesse carro. Depois nós fizemos uma segunda live para comunicar a VolksPlay, que é uma revolução em conectividade no carro. E o terceiro, para anunciar preço, pacotes, etc. E a maior felicidade que a gente teve por mais que a gente tinha um planejamento para lançar o carro no digital, claro que a gente teve que se adaptar e transformar eventos físicos em eventos digitais, mas eles foram muito felizes, né? Foram grandes sucessos. Chegaram a me perguntar se realmente era live. Eram lives, então com toda a estrutura de segurança, todo mundo de máscara, com, enfim, todo o distanciamento, mas a gente conseguiu comunicar o carro em nível mundial, né? Ela foi uma World Premiere com um sucesso muito grande. Foram dezenas de países que atenderam, então isso foi muito bom. O segundo ponto é quando a gente pensa no lançamento de um carro, né? Então todo o processo hoje da Volkswagen ele já é digital, pensando na comodidade do cliente e pensando no que a gente pode fazer de evolução. Então desde a parte de conceituação, de design, Giovana, isso o Pavone, enfim, que é um mestre aí da criação, ele já vinha fazendo todos os desenhos de forma digital, o que traz para a gente uma eficiência gigantesca, né? Uma economia de tempo, de recursos. Então imagine que o carro era feito no papel, depois era desenhado um clay em argila, e com esse clay várias aprovações que consumiam muito tempo. Isso tudo é feito de forma digital hoje. O processo de crash test, a Volkswagen é uma das poucas montadoras do país que tem um centro de crash test aqui no Brasil. Claro que a gente continua testando os carros de forma física, batendo o carro, mas essa simulação é feita primeiro toda em forma digital, em computação. A gente consegue ter exatamente o mesmo resultado do que acontece na prática, né? Mas todo esse processo da empresa reforçou muito e suportou muito essa mudança grande. Então, quando a gente entrou nessa fase crítica, eu diria que a gente estava um passo à frente, porque a gente já tinha se preparado para isso. A gente tinha se preparado para um mundo que, como o Peter colocou, não era o futuro, era o agora, né? Então, você imagina que nós fizemos uma pré-venda que era planejada para se vender 1.000 carros, esses 1.000 carros aconteceram em horas, sem ninguém ter visto o carro físico. Todo mundo que comprou um Nivus comprou a grande maioria de casa, vendo um carro com uma realidade aumentada. Isso, para mim, é o maior case de sucesso que eu poderia colocar numa indústria automotiva. É um carro novo, não é um Model Year, não é que você lança um novo Jetta e as pessoas conhecem o produto. Você está lançando um produto inédito, num conceito novo, é um CUV, um carro diferente,
E esses carros foram vendidos de forma tão rápida que a gente acabou dobrando o volume da pré-venda. Né? Matamos o estoque em 4, 5 horas. O que a gente faz agora? Puxa, coloca mais 1.000 carros. Em 3 dias a gente já não tinha mais carro na rede. A rede vendeu carro com plataformas digitais. Então, o nosso famoso DDX suportou que eles fizessem todo o processo de vendas. Hoje o DDX, por exemplo, que há um ano atrás a gente dizia que estava numa prova de conceito, num piloto, hoje ele está em 95% das concessionárias que fazem as vendas. Né? A gente está quase em 100% da rede, mas 95% do volume de vendas já tem DDX. Quer dizer, uma mudança muito grande que mostra que tivemos decisões muito assertivas no passado. E essas decisões foram refletidas agora, no momento extremo, né? Todo mundo tentando correr para fazer alguma coisa, a gente estava pronto. Então, eu diria que esse é o maior sucesso que eu poderia colocar da estratégia da companhia, né, que vem sendo muito liderada pelo Pablo e muito incentivada por ele, é um entusiasta do mundo digital como um todo, né, a digitalização, eu falei de design, posso falar de engenharia, posso falar da área de engenharia elétrica, que faz os protótipos, então isso está enraizado na empresa de uma maneira que eu, aqui há 8 anos, nunca tinha visto tão forte. Que legal. Você já está veterano de Volkswagen, hein, Fábio? 8 anos pois já. 8 anos, né? Voa. Muito bem. É com fortes emoções. Complementando, né, isso que você contou, a gente vinha falando na indústria automotiva, né, por ser um bem de alto valor, há muitos anos essa discussão da digitalização das vendas, né, de como vai ser o modelo de concessionária do futuro e tudo mais. E, de repente, agora no susto, a venda online ganhou esse protagonismo, o relacionamento online com os clientes também. Então, quão preparado vocês já estavam para isso, né? Que tamanho foi o passo que vocês tiveram que dar nesse momento? E como tem sido se relacionar com os clientes sem poder, assim, ter uma pessoa lá, conversar pessoalmente? Primeiro ponto é, a gente acredita muito no nosso modelo de concessionário, né? Então a gente não trabalha para que seja substituído isso, muito pelo contrário, a gente trabalha para fortalecer o concessionário. Por isso que eu falei há pouco que a gente tem o DDX, é criar ferramenta digital para o mundo novo. Né? Até outro dia, a forma de comprar um carro era a mesma forma de 1960. Chegava numa concessionária, via o carro. Então hoje, por exemplo, quando ele chega na rede e ele é atendido por um vendedor que tem uma tela touch com um portfólio inteiro, você já tem uma mudança. Imagina, uma marca como a nossa, tem mais de 13 modelos, cada carro tem em média 3 variações, né? Trendline, Comfortline, Highline, R-Line, GTS, GTI, então, como é que o cara vai explicar tudo isso? Imagina se ele tivesse um carro de cada no showroom dele, ele teria que ter mais de 100 carros espalhados. Impossível, né? Você não tem espaço suficiente. Então, a gente já começou a desenvolver tecnologia, Giovana, que suportasse essa mudança. Né? A gente já começou a levar uma tecnologia que ele possa, num clique numa tela, num toque numa tela, apresentar como funciona um ACC, como funciona um Parque Assist, um Área View, e todas essas tecnologias que a gente investe para pôr num carro. Isso é muito simples para o cliente ver, porque é um vídeo numa tela de 55 polegadas, direto ao ponto, né? É muito explicativo. Além disso, a gente percebe um comportamento de consumidor que ele busca mais comodidade. Então, quando a gente foi lá idealizar um processo de venda móvel, foi justamente para dar a mobilidade ao concessionário, para pegar um tablet e poder ir na casa de um cliente e oferecer exatamente a mesma experiência da concessionária com um tablet, com todo o estoque em tempo real, com toda a consulta de financiamento. Então, a gente já foi lá e integrou com o Banco Volkswagen. Então, ele pode olhar qual é o valor da prestação, qual é o plano que a gente oferece, ele pode ver o carro pelo VR, então ele olha o interior do carro, e dessa forma a gente vem vendendo bastante carro. Né? Então eu diria que a montadora se preparou para uma mudança, né, para fortalecer o concessionário. Então, por exemplo, eu quero ver a diferença entre o carro Highline e o Trendline. Ele passa o dedo na tela e ele vê uma mudança muito impactante. Então, o trabalho que a gente vem fazendo hoje é criar a ferramenta que seja sustentável, de longo prazo e que agregue o valor nessa relação com o concessionário. Então, toda essa plataforma que a gente chama de Digital Dealer Experience, ela tem que gerar uma experiência, seja ela para um consumidor, seja para um vendedor, seja para um dono de concessionária, mas para um processo como um todo. E o melhor resultado que eu posso dizer é que tem funcionado. Né? Você veja o mês passado, no momento de crise difícil que a gente está vivendo no Brasil, a Volkswagen foi líder em vendas.
né? E ela foi líder em vendas por ter um portfólio muito feliz de carros, um portfólio muito robusto, muito bom, mas com grandes ferramentas. Então, o cliente ele consegue entrar na casa dele, configurar um produto, ver o que é, falar com o concessionário por WhatsApp, ver o produto, receber de forma sem ter que ir até a loja. Então, a gente se preparou muito para isso. E acho que o resultado, infelizmente, a gente foi testado a fogo, né? De repente chega uma pandemia, mas não poderia ter sido diferente. Perfeito. Pessoal, a gente está recebendo já algumas perguntas. Fiquem aí à vontade, mandem, tirem dúvidas, aproveitem o tempo do Leandro, do Fábio e do Peter. Já a gente chega nesses temas que vocês trouxeram. Passando um pouquinho a bola para o Peter. Peter, há um tempo atrás, em uma conversa que a gente teve, né, uma entrevista que a gente fez, você falou que o futuro da relação, o valor que as marcas podem entregar no mercado não estava mais no produto, estava no relacionamento com o consumidor. O que é muito legal, até pegando, né, a gente tem um exemplo aí que o Leandro trouxe do Waze, né, essa comunidade que está aí tão próxima. Me fala como alimentar esse relacionamento num momento como esse, quais são as posturas, as abordagens que funcionam no distanciamento físico? Bom, a gente está vendo que as empresas que estão se conseguindo virar de melhor forma é exatamente as empresas que são capazes de entregar soluções digitais, que consigam trazer o serviço para o cliente dentro da casa. A gente fala que o futuro do branding e o futuro de relacionamento entre as marcas e os consumidores é no rumo de intimidade, que agora estamos todos nós com um smartphone apertado do nosso corpo e nossa cliente, nossos fornecedores de qualquer coisa precisa entender como entrar na nossa atmosfera íntima. E como se faz isso? Que precisa cada vez conhecer o cliente maior. Por exemplo, no setor de mobilidade, estamos vendo muito o transporte do futuro é sempre conectado. E que o meio de transporte está resolvendo a vida do consumidor. Então, esse negócio vem também com que o Leandro falou, do conveniência. O que o consumidor... Todo mundo quer salvar o mundo, mas quando vem para pagar o dinheiro, queremos salvar o mundo se traz a conveniência para mim. Né? Então, o consumidor está sempre procurando resolver minha vida e resolver a vida do consumidor trazendo conveniência. Né? Então, para trazer conveniência, realmente as grandes empresas precisam buscar caminhos de entender a íntimo do consumidor. E essa é uma mudança muito grande. Se vemos mais 10, 15, 20 anos para frente, que a nossa análise é que a maior decisão de compras vai acontecer no deslocamento, provavelmente dentro do carro, que está autônomo e que vai fornecer, como o Leandro também falou do Waze, está fazendo hoje, trazer informações relevantes baseado na leitura de quem é aquele consumidor. Então, tudo caminha para realmente os fornecedores de soluções precisam se esforçar ainda mais de conhecer o consumidor muito mais por perto que hoje está considerado conhecer o consumidor. Precisa realmente conhecer a jornada de cada um de nós. Esse vai ser o desafio. Muito bom. Trazendo aqui, gente, puxando o assunto para uma pergunta que o Renato Luiz fez aqui para a gente, que era um tema que também estava aqui no nosso radar. Vamos antecipar essa discussão, né? Ninguém discute que pensar em novas formas de mobilidade, em democratizar o acesso ao deslocamento, é uma necessidade importante, né? Uma necessidade social, acima de tudo. Mas a gente tem visto que os modelos de negócio nesse mundo ainda não se comprovaram, né? Então a gente tem, por um lado, a indústria automotiva tradicional, as fabricantes de veículos também com dificuldades, muitas delas com suas margens, com a lucratividade prejudicada, e por outro lado, empresas novas, negócios mais jovens, de compartilhamento de viagens, aí que vivem no prejuízo já há muitos anos, vivendo dos investimentos que recebem.
Então, gente, queria fazer uma rodada aqui, ouvir de todos vocês, começando do Leandro, qual é o caminho para monetizar a mobilidade? Qual é o modelo de negócio aí no meio? Eu acho que tem um ponto de vista, né, do consumidor que você trouxe e o Peter também, que ele é super relevante, assim. Eu vou começar contando um pouquinho do nosso ponto de vista, assim. Eu quero deixar uma mensagem de otimismo aqui. Nós do Waze, a gente acredita que o mundo vai voltar a se mover, as pessoas vão retomar suas rotinas, com certeza com necessidades e com hábitos e expectativas diferentes, né, novos e diferentes. Isso, obviamente, vai impactar a mobilidade, porque, né, em diversos aspectos, e essa, entre aspas, essa crise e esse momento está gerando, né, desdobramentos maiores e até super sérios, mais profundos, com relação à saúde, com relação à economia, naturalmente isso vai gerar. Até porque não é uma mudança gradual de hábito, foi uma ruptura, foi uma mudança repentina de hábito que fez com que as pessoas, né, em determinados setores, em determinados negócios, de repente não tivessem mais que ir para o trabalho, né, e voltar para casa. Isso muda. Só que isso vai trazer oportunidades e visões, talvez novas, do ponto de vista de negócio, que ainda não aconteceram. Um exemplo, e o Peter trouxe isso, né, falando da mobilidade, como é que eu diria, né, de caminhando, de pedalando, a mobilidade que você, né, é a força motriz do seu modal. Por exemplo, a discussão de multimodalidade, num país como o nosso, em que as nossas, né, maiores cidades, grandes capitais são muito grandes, é uma discussão que estava em evolução, né? Era uma evolução gradual, era uma discussão gradual da multimodalidade. E, de repente, você tem esse reset. E, eventualmente, as pessoas vão estar abertas a novas ofertas e nova visão. As empresas podem ajudar muito em formando os consumidores, né? Se for pensar necessidades de curto prazo, como, por exemplo, agora, segurança, né? A opção de modal que você tinha, talvez tivesse atrelado a segurança com relação a, né, a sua segurança física, do ponto de vista, né, de qualidade. Agora tem outros aspectos, do tipo, eu consigo estar isolado dentro do transporte que eu vou tomar. Essas novas necessidades talvez tragam outras oportunidades. E aí, do ponto de vista de monetização, que é a pergunta, quando você tem uma solução relevante, quando você entendeu a necessidade, você tem uma solução relevante, naturalmente os modelos de negócio começam a aparecer. Então, eu acho que sim, tem talvez um espaço muito complexo, muito difícil, porque nós estamos aprendendo qual é o impacto dessas mudanças e quanto elas vão durar, mas definitivamente também é um terreno super fértil para a construção de novos modelos e de acelerar algumas tendências que a gente estava vendo para frente. A crise, de certa forma, traz essa coragem, né? Porque a gente tem que ir para algum lugar. Fábio, passando a bola para você, gostaria de ter sua visão e aproveito para puxar o gancho que eu sei, né? Você justamente trabalha com novos modelos de negócio na Volkswagen. E quando vocês apresentaram o VolksPlay, essa plataforma de conectividade, o Pablo Dissi, presidente da organização, falou com muito orgulho que isso representava um novo modelo de negócios. Então, conta um pouco mais para a gente de como você enxerga essa monetização da mobilidade. Legal. Vamos lá, vou colocar primeiro separar os dois pontos, né? Também muito na linha do Leandro e do Peter. A gente também, acreditando nessa mudança, a gente vem investindo muito. Então, nosso time de desenvolvimento de pós-vendas, por exemplo, foi desenvolver produtos como patinete elétrico, bicicleta elétrica, e são pontos que existem hoje disponíveis à venda na nossa concessionária. Então, a gente entende esse transporte multimodal e a gente investe muito nisso, né? A gente já anunciou isso no passado, mas hoje a gente tem bike, a gente tem patinete, a gente tem carro, a gente vem testando um piloto de aluguel de carro na concessionária, é o VW Move. Então você pode deixar o seu carro para uma revisão e alugar um outro Volkswagen por hora, por exemplo, e quilômetro. A gente está em teste hoje em 2 concessionários, junto com o Banco Volkswagen, numa parceria bastante legal, entendendo esse consumidor. Eu posso só pegar o carro na revisão? Não, eu posso ter feito um test drive, ter gostado daquele produto e querer ficar com ele 2, 3 dias. Então isso também é possível num custo que é super atrativo. A gente não quer competir com a locadora, não é um negócio. Então ele está ali para um propósito muito claro, né? É para o cara do test drive, é para o cara da revisão, para que ele tenha uma opção e que ele possa conhecer um pouco mais do produto.
Então isso tem dado super certo também, a gente está pilotando, mas aí a gente volta para a comodidade, né, e muitos falou aqui inconveniência. Pegando o tema, Giovana, que você mesmo coloca, o Volksplay, quando a gente lançou esse novo sistema de infotainment do carro, ele é uma revolução no que se tem de conectividade nos carros hoje. Né? Ele é o único sistema que está disponível no mercado brasileiro que tem uma App Store exclusiva. Então você tem uma App Store dentro do rádio. Dentro dessa App Store, a gente começou com alguns aplicativos que a gente chama de primeira onda, né? São 8 aplicativos. Então, por exemplo, Mapa, é o Waze, né? Então você pode usar o seu Waze espelhado no Android, no CarPlay, mas eu também posso ter no Volksplay Apps. Eu posso fazer o download do Waze ali dentro e ter a conveniência de não precisar espelhar meu celular. Eu chego no carro, ele está com o hotspot ativo, eu já tenho o Waze. Eu tenho, por exemplo, a rede de estacionamentos Estapar, né? Então, maior rede de estacionamento do Brasil. A gente foi pensar qual é a dificuldade de um cliente dirigindo o carro. Bom, primeiro, ele precisa de mapa. Aí é o melhor sistema de GPS que a gente poderia ter, mais usado. Então, Waze. Rede de estacionamento. Estapar tem mais de 400 mil vagas. Então, eu posso, além de reservar uma vaga, eu posso parar o carro no Zona Azul. Isso não toque no meu rádio. Né? Eu parei o carro na rua, em vez de eu pegar o celular, sair procurando qual é o aplicativo do Zona Azul, eu abro o Estapar e, pum, estacionei o carro no Zona Azul. Simples assim. Porto Seguro, né? Então, se eu tiver uma pólice da Porto Seguro, meu carro está segurado pela Porto, qualquer coisa que eu precise, bati o carro, aperta um botão dizendo, ó, bati o carro, ele já manda uma mensagem para Porto, geolocalizada, dizendo, ó, o Fábio Rabelo, do CPF tal, do Nivus Chassi tal, bateu na rua tal. Um toque, só isso. Né? Ah, eu furei o pneu do meu carro, não sei trocar o pneu, aperta o botão. Estou com qualquer problema no carro, aperta um botão. Então isso traz muita conveniência. Né? A gente tem 2 plataformas de audiobook, o carro sai de fábrica com sem parar. Né? Então, eu tenho um problema, eu trabalho numa montadora e é um problema legal, porque eu troco meu carro constantemente, mas toda vez que eu troco, eu tenho que ir até um posto da Sem Parar para trocar e pedir um adesivinho novo para pôr no meu carro. Acabou isso. Ele já vem de fábrica no carro, só ligo, e aí a gente começa a trazer a conveniência para o cliente. Ó, por ser cliente da Volkswagen, se você for ativar o seu Sem Parar, você tem 3 meses de isenção na mensalidade. Isso é um bom ganho. Se for, dependendo do plano que for, o cara economiza quase R$100 nessa brincadeira. Os audiobooks, ele tem desconto de 20% em um, 50% no outro. Então, é uma mudança muito grande no comportamento do consumidor. E que a gente fez na conveniência. Não é que a gente lançou um aplicativo para falar, olha que legal, a Volksplay Apps tem 100 aplicações. Aí o cliente vai e fala, tá, mas para que eu preciso desse aplicativo específico? Então, tudo que está lá tem uma lógica. É o seguro, é o mapa, é música. Então, ele tem o Deezer ali dentro, uma das maiores plataformas de música, sem usar a memória do celular. Né? Então, dizendo que está ali, está dentro do rádio. Ele faz o download da aplicação dentro do Volksplay Apps, tem 10 GB de memória, e isso traz uma conveniência gigantesca. A gente tinha, ano passado, lançado os nossos manuais cognitivos, né? O que é isso? É o manual do carro com inteligência artificial. Então, em vez de ter um livrinho lá com 500 páginas do porta-luvas, a gente faz isso com inteligência artificial. Isso está dentro do carro. Então, aperta um botão e fala como trocar o pneu do carro. Ele me diz, com texto, com imagem. O manual cognitivo hoje tem mais de 150 mil usuários no Brasil. Né? Um número muito robusto. Está em 7 produtos. Agendamento de revisão. Né? De novo, vamos falar de conveniência. Todo carro avisa, ó, você precisa fazer a revisão do carro, né? Todo carro, não sei, mas muitos dos modelos avisam. O nosso carro, além de avisar, ele mostra ali, você aperta um botão. Então, eu quero marcar minha revisão. Você já olha qual é o concessionário, você vê a agenda do concessionário disponível, você vai lá e buca a tua data. Então, eu vou fazer a revisão amanhã na concessionária X e vou falar com o consultor José. Tá tudo certo. Amanhã você chega e entrega o carro. Então, isso é uma conveniência muito grande. Né? Quando a gente começa a olhar nessa transformação, imagina que a gente vem há bastante tempo tentando entender a dor do cliente para criar um produto que supra essa necessidade. E não simplesmente falar, eu tenho 1000 aplicativos sem relevância. Não. Tudo que a gente tem muita lógica para ser construído ali. Então muda bastante o jogo. Né? Então a gente fala da mudança de comportamento, de mobilidade, a gente está olhando para isso e a gente fala, legal, estamos vivendo a pandemia, tem muita gente que não quer pegar um carro compartilhado agora. Sei lá quem desceu do carro antes de mim. Então, eu quero poder ter meu carro próprio. Ótimo. Então, para isso, a gente vai criar toda a conveniência e conforto que esse cara queira ter dentro de um produto. Né? O carro vai virar um grande smartphone no final do dia, um smart car. É um pouco do que o Peter estava trazendo, né? Dessa coisa da conveniência, o carro como uma interface de consumo, né? Gente, trazendo aqui uma pergunta do Luiz Fernando, gostaria de ouvir rápido do Leandro e de você, Fábio, sobre o futuro das concessionárias, né?
O Luiz Fernando pergunta se, com tantas mudanças e tecnologias, as concessionárias vão ser apenas centros de serviço de manutenção. Então, pensando nessa jornada do usuário, da pessoa que se desloca, que tem carro, ou eventualmente que não tem, né? Não se sabe se de repente tem um serviço até para essas pessoas do carro compartilhado. Qual vai ser o papel das concessionárias nessa jornada? O que você acha, Leandro? Eu acho que tem uma... e é muito engraçado porque essas discussões, elas acontecem em várias indústrias, tá? Por exemplo, o Waze, a gente é muito próximo do varejo, por exemplo, sempre tem a discussão do futuro da loja física e o papel do e-commerce nisso. E o Fábio, por exemplo, deu alguns exemplos que mostram a relevância e a mudança da gama de serviços, do objetivo da concessionária dentro do ciclo de compra do consumidor. Quando você olha no Brasil, o e-commerce cresceu muito, né, principalmente nesse momento, porque, obviamente, as pessoas estavam em casa, mas a loja física, em todas as indústrias, vai continuar tendo uma importância muito grande dentro dos processos de compra, especialmente no negócio, né, da indústria automobilística. A grande questão é qual é o papel da loja física, né, que eu acho que essa é a maior discussão. O exemplo que eu dou do Waze, por exemplo, que a gente tem trabalhado com os nossos parceiros como é que, e aí eu vou usar, né, vou pedir licença para o Fábio para usar até o exemplo dele como uma hipótese aqui. Mas, por exemplo, eu sou um consumidor, que eu estou saindo muito pouco da minha casa, por qualquer contexto que seja, principalmente pelas restrições de saúde. Como é que eu sei se eu vou chegar naquela concessionária e não vai ter o modelo que eu quero ver? Como é que eu consigo traduzir isso como marca, como montadora, para esse consumidor que vai querer ir lá e saber que, putz, por realidade virtual e aumentada, eu consigo ver o modelo que de fato eu quero ir, eu não vou perder minha viagem. Como é que eu sei que a loja está aberta? Então, o que eu tenho visto, e essa foi uma discussão, por exemplo, muito grande na NRF, né, que é uma feira de varejo que acontece nos Estados Unidos no começo do ano, que era as lojas físicas como centro de experiências. Antes era, né, e aí você via fotos e fotos de lojas físicas, de shoppings e de negócios, né, fechando, e o e-commerce vai dominar tudo. Agora o que a gente vê são as lojas voltando maiores ainda, e com experiências mais relevantes, onde de fato um papel muda, o papel evolui. Eu não digo que muda, mas o papel evolui. E as marcas que conseguirem mostrar para o consumidor que ela é uma alternativa, primeiro que está próxima e conveniente para ela, que entrega segurança e que principalmente tem um papel relevante dentro da jornada dele de compra, principalmente uma jornada normalmente tão informada como é a jornada de compra de um carro, são as marcas que vão conseguir acelerar e vão conseguir se destacar do ponto de vista de experiência. Vocês já devem ter visto, a gente acompanha também várias né, montadoras e várias empresas testando modelos muito diferentes, de lojas pop-up, de lojas que você não faz drive-thru, de lojas que estão naquela rua só de grife, né, e de repente você entra na loja como se estivesse entrando numa grife. São experiências muito diferentes. Não significa a substituição, significa uma mudança de relevância e de importância. Muito bem. Você concorda, Fábio? Concordo 100%, né? É exatamente isso. Então, o que a gente faz hoje é tentar prover essa tecnologia, né? O Leandro comenta de loja pop-up, nós temos um modelo de loja pop-up. Então, essa loja pop-up ela poderia ser levada para qualquer lugar, né? Ela é super compacta, com muita tecnologia. Naturalmente, as pessoas vão querer ver o carro, muitas vezes você vai ter o carro ali exposto, né? Mas essa loja pop-up ela poderia estar numa feira, você pode montar ela numa AgriShow em Ribeirão Preto, por exemplo. Né? Ou você está no meio de um shopping com tecnologia digital e se precisar fazer um test drive, o carro está no estacionamento. Né? Então você tem muita sofisticação para trazer. E eu realmente não acredito que o concessionário vai morrer. Né? Até porque as pessoas elas querem falar. O latino ainda tem muito um ponto de contato humano, ele quer falar com o vendedor. Até porque normalmente você tem um carro usado na troca, você quer fazer uma avaliação, você quer entender por que você deveria comprar o carro A e o carro B. E eu acho que o vendedor, né, nós temos mais de 4.000 vendedores dentro da Volkswagen, dentro da nossa rede. Ele tem um papel fundamental, que é apresentar o carro, o que tem de tecnologia no carro, o porquê que o carro A é melhor do que o carro B, qual é a diferença de uma versão top de linha para uma versão intermediária. Então, o que você está comprando, os dois têm a mesma tecnologia, o que esse carro tem a mais?
Então, eu acredito muito nisso, Giovanni, e é por isso que a gente investe tanto aqui em desenvolver soluções para melhorar a vida desse vendedor. Né? Seria impossível o cara decorar 100 produtos, mas quando ele tem uma tela touch, quando ele tem uma realidade virtual, a gente ajuda o cara. Né? Então, ele sabe falar sobre o produto Polo, mas ao clicar ali, que ele vem a explicação inteira, fica muito mais fácil. Né? Você não está dizendo que o cara não tem o conhecimento, ele tem, mas ele tem ali um suporte tecnológico, e isso faz toda a diferença. Tá, somado ao conhecimento desse vendedor. Gente, levando a conversa um pouco para um lado um pouco diferente, né? Falando de tecnologia e de tendências futuras, o Sérgio Matos pergunta aqui para a gente sobre o carro elétrico. E é interessante porque até então qualquer apresentação que falasse de futuro da mobilidade ia ter lá uma tela escrito que ela seria autônoma, conectada e eletrificada, né? Então, eu gostaria de ouvir de vocês como esse momento que a gente está vivendo impacta essas tendências, que eram tão óbvias. Então, se elas continuam, continua sendo a direção para onde a gente vai, e se os prazos mudaram, afinal. Então, começando aí do Peter. Bom, a gente, não é que a gente acredita, mas a gente veja muito espaço futuro para o carro elétrico, que já... Claro que vai acontecer, estamos quase com certeza disso durante os próximos 10, 20 anos, que vamos ver uma substituição gradativa a cada vez mais carros elétricos. Essa é a tendência clave. E, principalmente, imaginamos que grandes cidades vão proibir carros de gasolina por causa da poluição. Imagina quando estamos em cidades que predominante está com carros elétricos, que não tem poluição e que também tem muito pouco ruído. Aí vamos a ver um renascimento do espaço de nossa sociedade, de nossas cidades, que vai ficar mais custoso. Também com o carro cada vez mais autônomo e cada vez mais eletrificado. O Waze pode também opinar sobre isso, tenho certeza, que estamos esperando realmente um aumento drástico da capacidade de deslocamento da nossa setor automobilístico, especialmente derivado por causa desses avanços. Então, tem uma oportunidade para cidades mais custosas e tem também uma oportunidade para carros para transporte mais barato com a eletrificação. Claro, no caso exato do Brasil, como temos aqui o bioetanol, provavelmente essa transformação vai demorar mais um pouco. Mas a nossa análise, a gente acredita que essa eletrificação vai tomar conta da indústria. Leandro, é o raciocínio do Waze também? O que a gente vê, né, obviamente acompanha essa tendência, todas, né, as tendências com relação à indústria, e a gente trabalha, tem um exemplo legal, por exemplo, da nossa comunidade de editores de Portugal, eles fizeram um mapeamento, por exemplo, de pontos de recarga, com potência, etc., com todos os dados e informações, porque, né, obviamente, você está na rua, não adianta nada você saber, né, onde tem, se você não souber onde tem um ponto de recarga. Eu quero só colocar um ponto que eu acho que ele é importante, e a gente falou um pouco disso, sobre essa aceleração de tendências. As tecnologias, elas são super relevantes, e elas vão, de fato, transformar a nossa mobilidade. Mas tem um aspecto muito fundamental dessas mudanças, que eu acho ele tão poderoso quanto, que são as mudanças do ponto de vista do entendimento de mobilidade. E aí eu quero falar do compartilhamento especificamente. Entre nós, os carros podem ser autônomos, elétricos, e o que quer que seja. Todo mundo sair na hora de pico, no mesmo horário, vai estar todo mundo parado no trânsito. Do mesmo jeito. A diferença é que você não vai estar dirigindo, vai estar fazendo alguma outra coisa, mas assim, eu acho que esse grande aspecto, obviamente nós estamos num momento em que, e a gente recomenda muito que as pessoas sigam, né, todos os protocolos de isolamento, saúde e tudo mais. Uma vez que a situação voltar a melhorar e as restrições começarem a serem levantadas, a gente acredita que a mobilidade compartilhada vai desempenhar um papel importante no movimento das voltas às ruas, porque é uma maneira das pessoas compartilharem até e fazerem um trajeto de uma forma segura e confortável,
e é, obviamente, acessível o suficiente, né? A gente tem um projeto chamado Waze Carpool, que vocês conhecem, a gente tem, né, colocado, o Brasil é um dos principais mercados do Waze Carpool, em que é uma solução, inclusive, que a gente tem visto para empresas poderem, né, sugerir para as pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso, sim, as tendências de tecnologia, né, e a gente é uma empresa de tecnologia, a gente sabe que essas tendências sempre vão aparecer, né, qual é a próxima grande tecnologia. Essa é uma tecnologia, né, tanto os carros elétricos como os autônomos, que vão ter impacto do ponto de vista estrutural na indústria, mas eu acho que tem uma mudança social e uma mudança de entendimento de mobilidade que eu acho uma mudança até mais profunda. Eu acho que é uma mudança que passa pela agenda do movimento com a indústria. Mas, de fato, é uma tendência que segurar. Fábio, o que você acha? Giovana, concordo também, né? Vou separar o mundo, né? Vamos pensar em grupo Volkswagen, vamos para a Volkswagen da Europa. Então, ali a gente já tem uma regra muito clara que em poucos anos a gente só vai produzir carro elétrico ou híbrido, mas não vai mais ter carro 100% a combustão, né? Isso nas nossas fábricas da Alemanha, nas nossas fábricas da Ásia. A gente está investindo muito dinheiro em produção de bateria, nessa evolução toda. Aqui para o nosso mercado, eu também acredito nessa parte, mas acho que vai levar um pouquinho mais de tempo. De toda forma, a gente já está inserido nisso, né? Então, nós lançamos no ano passado o nosso Golf GTE, que é um carro híbrido, né? Ele é um plug-in hybrid, você pode usar ele tanto somente elétrico, quanto na combustão ou combinado. Isso já é uma mudança, já é um investimento da companhia, mas ainda você veja o Brasil, Leandro comentou isso, tenta sair de São Paulo e São Paulo, sei lá, Porto Alegre de carro, você vai ter uma dificuldade muito grande para abastecer, para carregar o teu carro no caminho, né? Então, o país ainda precisa investir muito em infraestrutura. Se a gente for olhar, mesmo a Volkswagen na Europa, a gente já lançou o ID.3, que é um carro totalmente elétrico, que foi um sucesso de venda, né? Também fizemos a pré-venda do ID.3 e esgotou em pouco tempo. Então, mostra para a gente que o caminho é correto. O segundo ponto que eu também concordo com o Leandro é no mundo de compartilhamento. Então, aqui no Brasil, eu mencionei há pouco que a gente está testando um projeto, que é o VW Move, com 2 concessionárias que você pode pegar esse carro, ele não deixa de ser um carro compartilhado, né? Eu pego, alugo por 4 horas, amanhã alguém aluga outro, depois à tarde alguém pega. Isso para o modelo brasileiro, que também está em evolução. Se você vai para a Europa, nós temos lá o WeShare. O WeShare são carros elétricos, 100% elétricos. Então, a gente começou em Berlim, está indo para Hamburgo, vai para Praga. Nós já temos 1000 carros, Giovana, em Berlim, por exemplo, totalmente compartilhados. É um car sharing puro de carros elétricos. Então, ou é o Up ou é o Golf, que você pega no lugar A, devolve no ponto B, esse carro roda o dia inteiro. De novo, é um modelo de negócio novo no mundo, né? Acho que tem sido testado, não vejo um caminho diferente desse, mas você tem um tempo de aprendizado, né? Quando a gente vem para o Brasil, a gente fala muito, mas a gente tem que lembrar que o Brasil é um continente, né? A realidade de São Paulo, Rio, Curitiba, Porto Alegre, enfim, Salvador, ela não é a mesma realidade do interior do norte, do nordeste. Então a gente tem que pensar nessa pluralidade, né? Num país que não é formado por algumas capitais. Então, a gente está investindo, sim, muito, né? Eu diria que Peter fala muito em carro autônomo. Nós temos projeto de carro autônomo desde 2012. A gente tem uma parceria com Stanford. Se vocês entrarem no Google e digitarem lá Volkswagen carro autônomo, vai vir um Passat desenvolvido em 2012 com o time de Stanford. Então, a gente investe muito. Mas para um carro autônomo, imagine um carro autônomo no Brasil, né? Um monte de motoboy passando, rua sem faixa pintada, buraco. Esse carro precisa de muita informação para ele funcionar, né? Uma coisa é você ir numa rua de São Francisco, larga, bem demarcada, sem milhares de motoboys passando ali. Então você tem que ter um monte de regras, você precisa de um 5G funcionando legal para você ter uma cidade inteligente, conectada ao carro, conectada com tudo. Então a gente acredita sim nessa evolução, não acho que é um caminho que tenha volta, então é um caminho sem volta, mas a gente vai ter que entender a realidade dos mercados e o quanto o consumidor está disposto a pagar por isso, né? Que também é um outro ponto, o consumidor é muito sensível, né? Na hora da tecnologia isso tem um custo, né? Tem um custo de infra em geral, e a gente acha que é um caminho sem volta, mas é um caminho que ainda tem um certo tempo para acontecer.
Muito bem. Desenvolver carro autônomo para a Alemanha tá fácil, né, Fábio? Quero ver aqui. Exato. Muito bom. Gente, a gente está assim nos minutos finais, assim. Tenho mais umas 2 perguntas. Queria perguntar para o Leandro uma resposta rapidinha aqui sobre compartilhamento. A gente recebeu algumas perguntas. Você falou um pouco também, mas mais diretamente, né? A tal da gig economy, essa economia do compartilhamento, vinha em expansão, continua em expansão, e quando a gente fala de mobilidade, ela estava muito fortalecida em grandes cidades brasileiras, a ponto do interesse em ter um carro próprio estar diminuindo. Você acha que a pandemia representa uma inversão nessa queda, que as pessoas voltam a querer o próprio carro, ou você acha que a economia do compartilhamento segue se fortalecendo também nessa frente? A gente vê pesquisas, né, pesquisas inclusive terceiras, não necessariamente nossas, em que a gente vê em alguns mercados, principalmente os mercados que já estão saindo, né, estão em ondas mais avançadas do que a gente, uma tendência de aumento de fluxo e de interesse em compra de automóveis. Então a gente vê isso acontecendo. Acho que o Fábio deu até alguns exemplos aqui sobre isso, né? Como é que isso está acontecendo aqui no Brasil, inclusive. Então a gente vê que o carro vai ter um papel importante, né? Se for olhar os nossos mercados da Europa, em que as coisas estão um pouquinho mais controladas e com menos restrições, tiveram um crescimento grande de fluxo para as concessionárias, voltando aos níveis, né, parecidos com os níveis antes da pandemia. Então, a gente sabe que tem esse papel. No entanto, vai ter esse repensamento da mobilidade, né? Esse repensar da mobilidade. As pessoas vão olhar e vão buscar alternativas em que elas se sintam seguras e que elas também consigam encaixar dentro do novo orçamento, né? Vale lembrar que a gente tem uma crise econômica atrelada a isso, que ela está vindo né, com uma força relativamente grande. Então, de fato, eu acho que o carro vai ter um outro papel. A gente vê em mercados, por exemplo, na Europa, em que as viagens agora são férias de verão, né? Então que a gente vê que as viagens de férias estão acontecendo com um automóvel, em muitos aspectos, porque de fato é uma maneira que você consegue replicar, entre aspas, a lógica de isolamento no teu modal. No entanto, o que a gente quer mostrar é que o compartilhamento pode ser uma alternativa relevante também para os usuários, e é isso que a gente acredita. Então, de verdade, a minha bola de cristal ainda não está lustrada hoje, mas o que a gente vê é que, sim, o carro vai ter um papel, um protagonismo, só você vê a quantidade de drive-in, show online, missa dentro do carro e assim por diante. Então o carro vai ter um outro papel, né? Ele vai ter uma outra relevância na vida das pessoas, que é um aspecto interessante para a gente analisar socialmente, mas acho que a gente acredita que o compartilhamento vai ser uma oferta e uma alternativa muito boa quando as coisas voltarem a se normalizar. Perfeito. Gente, última pergunta, até já peço desculpas à nossa audiência, a gente recebeu muitas perguntas e comentários muito bons, inclusive acho que vale citar que o Fabiano Ousado, que fez uma pergunta para o Peter, que claro, Peter, não vou te pôr na posição de responder, mas ele fala se você acha que no futuro a Volkswagen vai comprar o Waze ou o contrário. Difícil essa daí. Mas, indo para o nosso encerramento, gente, eu gostaria de ouvir de cada um de vocês um breve comentário aí, pensando no nosso tempo, sobre qual vocês acreditam que vai ser o legado dessa pandemia para a mobilidade. Então, começando do Peter. Bom, eu queria... Obrigado para ficar parte desse painel maravilhoso, super inspirador. Eu concordo plenamente com o Leandro e o Fábio também. A nossa análise diz que a pandemia, no curto prazo, está fazendo um foco ainda mais no deslocamento com carros como conhecemos, né? Que hoje ter o luxo de entrar no próprio carro é uma questão de segurança. Mas no longo prazo, a gente também veja, sem dúvida nenhuma, esse caminho para cada vez mais compartilhamento. E a mudança do conceito de mobilidade, como também Leandro comentou, a gente acredita hoje, a gente tem um carro para fazer tudo. No futuro, vamos ter outro conceito, que não vamos precisar ser dono de um carro, mas temos acesso a 10 diferentes tipos de carros, dependendo
do que precisamos. Se vamos para a praia, vamos fazer compras, aí vamos ter acesso a 2 diferentes fornecedores de soluções de mobilidade. Esse falado, o que eu acredito, que também a nossa análise é que o mundo está com uma chance de reestruturar, mas que provavelmente tudo volta a um novo normal. Que vamos ter um controle, provavelmente vem uma vacina, etc. Vai durar uns anos essa loucura da pandemia e talvez só para nos preparar para ainda coisas mais malucas para acontecer, né? Mas, por exemplo, se olhamos 100 anos atrás, só rapidinho aqui, minha vovó, ela nasceu em 1920, né? E ela, na minha vida inteira, eu nunca vi ela entrou num pulsão. Nunca ela tinha nojo do transporte público. E hoje eu estou entendendo que, mesmo que ela não lembra a pandemia há 100 anos atrás, eu acho que esse nojo de transporte público foi um restinho daquela época. Então, o que eu acho dessa pandemia, eu também não acho que é um Nárnia, um portal que vamos entrar e vamos todos sair maravilhoso, não. Mas tem o potencial de mudar algumas coisas muito rápido, acelerados. Mas no longo prazo, eu acho que vai ser um restinho daquela coisa, de aumento de segurança, tipo, talvez esse negócio de isolamento social, não ficar preso em coisas pequenas. Então, o impacto vai ser no transporte compartilhado, tanto como o transporte privado, que adaptando com esses novos padrões de isolamento social. Mas vai ter um pós-Covid, sim, e o mundo vai volver a algum novo padrão, né? Infelizmente, estamos vivendo uma crise, mas muitas vezes crise traz mudanças, no fim das contas, maravilhosas para a sociedade, como a pandemia 100 anos atrás trouxe. Essa pandemia também vai trazer para quem tem o olho, essa é a minha visão. Muito bem, gente. Só um comentário rápido aqui da Elke. Enquanto você falava, Peter, ela citou os shoppings em que tem carros circulando ao invés de gente, que é uma cena meio inimaginável, né? São coisas que só acontecem num momento como esse. E aí, gente, rapidinho, sua visão, Fábio, e depois a do Leandro, para a gente encerrar. Giovana, acho que o mundo que a gente vive jamais viu uma crise parecida, né? O Peter até comentou, a última pandemia faz 100 anos e era um outro mundo, né? Então, eu acho que, primeiro, a gente ainda nem sabe como é que a gente vai sair dessa história, né? Eu acho não, tenho certeza que muitas empresas não saem da crise, né? E foi uma pancada muito forte, a economia é muito forte. A indústria automotiva, por exemplo, é muito sensível, então a gente vai ter um ano horrível, né? Se calcula que a gente volte a números de 20 anos atrás. Ou seja, imaginem o impacto que tem isso dentro de uma indústria que investe bilhões. A Volkswagen nos últimos 5 anos investiu 7 bilhões aqui no Brasil, fora a Argentina, enfim, fora outros países. Quer dizer, uma pancada muito grande para toda a indústria, mas eu acho que vai ter um legado, sim, né? E as pessoas vão repensar muito. Então, eu tenho ouvido muitas pessoas em lives que eu participo, ou amigos, ou pessoas que falam que estavam deixando de, moro em São Paulo, eu e minha esposa, a gente trabalha perto, tem só um carro, não tem mais 2 em casa, ou nem tenho carro, só uso transporte público. Escutei dezenas de pessoas repensando, acho que está na hora de ter o carro. Foi comentado aqui agora, as férias europeias, as pessoas fazendo de carro. Então, eu acho que o automóvel volta a ser rediscutido. Outro ponto a gente fala muito de, hoje eu posso pegar um Uber, eu pego um Cabify. Lembra que tem um carro ali no meio que roda muito mais do que o que a gente roda para ir no trabalho do ponto A para o ponto B, porque esse cara roda o dia inteiro, ele faz mais manutenção, né? Então, eu acho que vai ter repensar a mobilidade para o futuro, com uma questão econômica muito forte, que a gente ainda não tem ideia de como é que vai ser isso, mas o que eu acredito é que as montadoras vão investir cada vez mais, né? Então, a Volkswagen não desistiu de fazer um lançamento, a gente tinha uma opção de não lançar um Nivus no meio da pandemia, e a gente garantiu o lançamento, um carro que a gente investiu muito para ser um carro conectado com serviço. Eu acho que é o primeiro carro dessa nova era, né, conectado, enfim. Eu não vejo um caminho diferente de criar mais conveniência e mais conforto. Entendo que talvez existem outras opções de compra, né, de propriedade do carro, o carro é meu, o carro é alugado, quem que é o dono do produto, mas as pessoas não, talvez a posse, né, se a gente parar para pensar,
música, ninguém mais quer comprar CD, as pessoas têm a música ali, ninguém mais quer comprar um GPS, elas têm o Waze, as pessoas talvez não queiram comprar, mas ela quer ter o direito de uso. Então, no final do dia, ela vai pagar para usar alguma coisa. Eu pago pelo Spotify, eu pago pelo monte de filme que eu assisto na internet, e, enfim, eu não quero mais ter o DVD em casa, eu quero ter o acesso, e isso me custa uma mensalidade. Então, talvez mude um pouco esse negócio, mas como, fechando minha frase aqui, fazendo um plágio no Leandro, acho que quem tiver a bola de cristal tem a pergunta do milhão, né? O cara que conseguir resolver essa equação vai ser o novo Steve Jobs aí do mundo. Muito bom. Giovana, muito rápido, eu acho que tem um ponto de vista que ele é fundamental, né, e acho que o Peter trouxe também, e o Fábio, o tamanho dessa crise, que talvez seja, né, a maior crise que a nossa geração vai ver, pelo menos do ponto de vista social, né, e tem uma crise econômica também a caminho. E isso gera, normalmente, né, tem as frases feitas aí que as crises geram oportunidades e tal, mas elas geram oportunidades porque as pessoas têm um choque e começam a repensar muitas coisas para frente. E as necessidades e as soluções que elas tinham antes não são mais as mesmas. Então, eu acho que esse aspecto, no caso da mobilidade, vai impactar, né? A gente está enxergando a multimodalidade, o compartilhamento como uma tendência grande. E quem conseguir se antecipar, entender, está muito próximo, entender e antecipar algumas dessas tendências, é quem vai sair mais forte dessa história. Tem várias necessidades que estão despontando. O que a gente está trabalhando hoje, eu posso deixar claro isso, né? Se você é dono de concessionária, se você tem se você trabalha numa montadora, tem um desafio, uma necessidade de informação, de sensação de segurança, de entender se os negócios estão funcionando. Isso é uma necessidade agora. As pessoas precisam ser amparadas e terem certeza de que o que elas precisam vai ser resolvido fácil. Então, a próxima, aí eu acho que vai ser um desafio, mas estando próximo do consumidor, a gente vai conseguir pegar isso rápido. Perfeito, Leandro. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer enorme ter essa discussão aqui com vocês. Obrigada, agradeço também a nossa audiência tão carinhosa e engajada, mandou perguntas muito boas. Infelizmente, o tempo é limitado, a gente teve até reclamações que a discussão foi curta, mas tudo tem um motivo, é para deixar um gostinho de quero mais. Então, em breve a gente promove mais algum bate-papo desse. A gente tem agora, de 24 a 28 de agosto, o nosso evento AB Plan, que vai ser uma jornada online. As inscrições estão abertas, a gente vai ter uma série de discussões relevantes por lá, inclusive sobre esse futuro, né, a monetização, modelos de negócio e tudo mais, e a gente espera vocês. Então, façam as inscrições, pessoal. E é isso, gente. Agradeço de novo aos patrocinadores ArcelorMittal, Dassault Systems, Gerdau, Mercedes-Benz e Sencon. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Obrigado. Tchau, obrigado.